Bom dia, irmãos. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando. Você tenha um ótimo domingo e parabéns pelos 26 anos de aventura, de combate, de caminhada, de jornada IBC. Eu quero falar nessa manhã, brevemente, sobre um texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, do 15 ao 17. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, do 15 ao 17, vamos ler aqui na tela, para a gente padronizar, tá bom? Vamos lá? De novo, tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, que exigia uma espada nova, tentou matar Davi. Amém. Texto lindo, né? Porque esse texto, ele não usa o nome herói, nem mesmo a gente vê aqui falando sobre valentes, embora na Bíblia tenha uma coluna de valentes de Davi. Mas eu queria falar sobre heróis nesta manhã, porque é importante a gente ter essa visão. Na verdade, o homem sempre viveu procurando algum herói para se inspirar, não é isso? Vocês, mulheres, quando eram mais jovens, vocês olhavam para a Mulher Maravilha, ou não? Não sei, talvez, ou outra, né? Lá na década de 80, quem pegou essa década de 70, 90, sempre tem algum herói, ou não tem? E as meninas, principalmente as mais jovens, né, têm essa admiração, mas os meninos não ficam de fora. Então, na nossa época, nós tínhamos os nossos heróis, e muitos, né, de várias produtoras. Mas a verdade é que sempre o homem, ele procura olhar e se espelhar em algum herói. Nós vemos aqui em cena um confronto entre os filisteus Israel. Isso era comum. Toda hora estava lá os filisteus procurando encrenca com Israel. E aí nós temos o herói, Davi, que de fato foi um herói. Ele estava como rei, ele vai com a tropa e talvez ele escolheu a dedo, né, uma tropa escolhida a dedo, para confrontar esses filisteus. Mas me parece que esse tempo, ele foi passando e Davi se cansou. E um homem cansado, você sabe como é, né? Ele não consegue mais fazer o que ele fazia com plenas forças. E a Filisteia tinha essa fama de ser uma terra de gigantes. Gigantes no sentido literal, de altura, homens grandes. No passado, Davi tinha enfrentado um Golias, chamado Golias. E Davi se tornou um herói quando ele venceu o Golias. É claro que a gente sabe que Davi jamais venceu pela força do seu braço.
Ele venceu pela força do nosso Senhor. Eu dou uma pausa e digo: nós temos o maior herói da história, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um herói que não pode morrer, que não é invenção de homens. Esse é o maior e está acima de todos. Mas me parece que Deus, Ele sempre colocou por algum motivo algumas pessoas para que, no caso, outros olhassem e se inspirassem. A nossa vida, ela pode ser uma fonte de inspiração ou não para alguém. Ou nós seremos um homem comum, ou nós seremos um herói. Você escolhe. O homem comum, ele vai pensar nos seus próprios interesses, na sua vida. Ele é comum, é igual aos outros. E quando eu falo de herói, eu não falo de uma pessoa que vai procurar holofotes, porque esses homens aqui de guerra, eles não estavam procurando holofotes. Eles tinham um propósito. E heróis têm um propósito. Heróis não buscam holofotes. Se alguém busca, é um vaidoso, é alguém que está cheio de interesses pessoais e, ao meu ver, não se enquadra na visão bíblica de um herói. Davi nunca desejou ser rei de Israel. Ele foi ali naquele campo de batalha antes com Golias. Eu acho que foi Deus que empurrou ele para lá. E Deus o tornou ele um herói. Um homem diferente, que não era comum. Os comuns estavam ali, todo mundo com medo do filisteu. Então, quando eu falo sobre herói, eu também coloco do lado o homem comum, que é aquele que ele vai viver a vida dele do jeito que ele acha. Ele nunca tem um propósito coletivo. O herói tem, nós vamos ver aqui. Então, para a nação de Israel, Davi era um exemplo. E aqui, nessa lista de 4 heróis, e eu coloco mais um, que é o próprio Davi, nós vamos ter 2 sobrinhos de Davi. Esse texto, ele vai falar de batalhas com gigantes, com coisas grandes, homens grandes, preparados para a guerra, com escudo, com lança, com espada, fora do normal. Então, quem é que nós temos aqui de maior estatura na igreja? Rápido e preciso. Paulinho. Paulinho deve ter aí 1,90 m para 2 metros, sei lá, 1,95 m. E esses filisteus aqui passavam de 2 metros e pouco. Então, eram homens que causavam pavor diante do homem comum. Mas o homem, o herói, ele tinha uma visão muito maior do que o homem comum. Primeiro, Abissai era sobrinho de Davi. No ardor da batalha, ele estava sempre preocupado. Então, veja só o que eu quero dizer. O herói de guerra, ele não está olhando só para ele. Não está preocupado de que se ele está aqui e vai procurar ajuda de outro. Não, ele está olhando aonde precisa de ajuda. Porque a coisa era feia. A guerra antiga era uma coisa muito horrível. Era homem com homem. Ali. Então, como é que Abissai, ele conseguiu identificar Davi? Lutando com um gigante. E esse gigante estava, como se diz, com sangue nos olhos. Ele queria Davi de qualquer forma. Por vários motivos. Por que Davi era o alvo principal desse gigante? Olha, a gente sabe que Davi era um herói de guerra e os filisteus sabiam disso. Eles perderam um herói de guerra para Davi. Aquele gigante era um homem treinado, mas ele sabia que se ele matasse Davi, ele seria visto por toda a Filisteia como o maior guerreiro da Filisteia. Ele abateria uma nação toda, porque Davi espelhava a nação, era o herói de guerra de Israel. Isso é tão verdadeiro, além de ser um salmista, além de ser um guerreiro, sem igual. As mulheres de Israel reconheciam isso, diziam: Saul matou 1000, Davi 10.000.
Então o homem era honrado demais. O filisteu sabia que ia causar um estrago muito grande e o nome dele estaria na história. Talvez esse herói filisteu ele tinha algum interesse próprio de ter o seu nome na história dos homens. Porque de fato, quando Abissai vê esse negócio aqui, então ele já não pensa nele. Ele sabe que o tio dele está na batalha, mas ele vai e confronta, inspirado em um dia que o tio dele tinha matado um gigante. Ele vai sem medo, sabendo que Deus poderia levá-lo à vitória. E Deus o levou. Abissai vence o gigante, porque Davi estava muito cansado e o gigante estava em vantagem. E Abissai, ele tem essa visão, ele olhou. Um herói de guerra, não posso deixá-lo cair na batalha. E se ele cair, a nação cai. Que era assim que acontece. Nas guerras antigas, sempre miravam o rei. Você matou o rei, a tropa recuava. E aí estava todo mundo por si só, era uma loucura. E Abissai, então, olha, ele não pensou nele, porque ele estava entrando num problema. Era um gigante, era um homem mesmo de alta estatura. Mas ele estava pensando em Davi. Ele estava pensando na nação, meu povo, os meus. E aí, depois que ele faz essa façanha, os homens valentes ali de Davi se reuniram e chegaram à seguinte conclusão. Eles falaram para Davi: Davi, nós não podemos mais expor você. Nós sabemos que os bons comandantes sempre estão na frente. Mas nós não estamos negociando se você é bom. Nós sabemos que você é bom, mas nós não podemos perder você. Essa era a visão. Para que não apague a lâmpada de Israel. Que frase linda, né? Que reconhecimento. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para que nós não percamos o líder que Deus nos deu. Porque de fato, não era Saul, era Davi, que estava no banho-maria para ser rei de Israel. A nação é que se precipitou e colocou Saul. Então esses heróis, esses homens que não buscavam ser reconhecidos, falaram isso, para que não apague a luz de Israel, para que a gente não perca o nosso salmista, o homem que tem falado coisas belas de Deus e tem levado a nação a cantar. Para que a gente não perca o nosso herói, um homem que nunca buscou glória, mas Deus deu. Está vendo a diferença do homem comum e do herói? Ele não busca. Para que a gente não perca essa referência de liderança, porque Davi foi um homem extraordinário. Até mesmo quando ele liderava os 400 homens e entrou lá na caverna de Adulão, ele fez a diferença. Aqueles homens começaram a ser valorizados a tal ponto de alguns irem buscar água para Davi, cruzando as linhas inimigas, colocando em risco a sua própria vida, porque Davi teve necessidade de água, tomar uma água de Belém. Veja a que ponto esses homens estavam apegados a ele. E é bom quando a gente vê esse apego. Como devemos estar apegados ao nosso herói supremo, a Jesus Cristo nosso Senhor. Como? Esses homens perceberam isso. E esses homens, aí então o texto narra que 2 sobrinhos de Davi e 2 outros homens valentes, todos eles mataram gigantes. E aí me levou a pensar sobre algumas coisas aqui. O texto ele fala de gigantes. E heróis não têm medo de gigantes. Porque gigante pode até assombrar, amedrontar o homem comum.
por isso que eu estou fazendo essa diferença. O homem comum, ele vai fugir, ele vai pensar nos seus próprios interesses. Ele tem um medo. O herói, ele sabe que ele não está só na batalha. Ele está com os seus e, acima de tudo, Deus. Então, o que eu queria compartilhar aqui? Nessa história, nós temos a referência do maior líder, de um pastor, Davi, de um guerreiro, de um salmista, de um homem corajoso mesmo. Um homem que enfrentou gigantes, não só esse, não só Golias, e que mostrou que a sua força não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Liderou no temor do Senhor. Liderou com sabedoria e determinação, Davi. E não mostrava cansaço, embora estivesse cansado. É triste quando a gente vê alguém dizendo que estou assim, estou assado, estou destruído, como se só ele cansasse, né? E a gente vê um homem que estava realmente numa batalha, que estava extremamente cansado, e ele estava enfrentando um gigante. Mas ele não falava para ninguém. Mas alguém que estava do lado dele, o herói, também viu, observa. Então a gente precisa estar muito atento como igreja. Aí entra a aplicação. Como igreja, nós vamos escolher o que nós vamos ser. Nós vamos ser heróis ou nós vamos ser crentes comuns? O crente comum se preocupa só com ele, de chegar aqui, de ouvir uma mensagem e de ir embora. O herói, ele pensa no coletivo. O que eu posso fazer? Como que eu posso cansar com o meu povo? Então, ele se sente que ele faz parte de um grupo. Ele não é ele só. O que ele vai fazer, e a nossa vida, a gente pode dizer que é um campo de batalha. Nós enfrentamos gigantes todo dia. Nem sempre sozinhos, sempre tem alguém que está orando e está conosco. Mas gigantes podem representar muitos desafios, não só uma luta corporal, mas são desafios, são doenças. E alguém está passando por uma doença, ele está enfrentando um gigante, mas se ele é um herói, tem gente olhando para ele dizendo: eu estou contigo. Em oração, o que a gente pode fazer? Para a enfermidade nós vamos orar e derrubar esse gigante. Essa é a visão do herói, não do homem comum. O homem comum, ele pede oração por ele, mas quando o outro está passando, ele nem lembra. É o homem comum. O herói, ele está atento, ele tem que estar atento. Veja, como eu disse que Davi, ele deu exemplo lá, ele estava observando quando ele enfrentou o primeiro gigante. E ele foi exemplo. Absai estava atento, ele viu. O herói, ele tem que estar atento. E nós, como igreja, devemos estar atentos, até para ajudar, quando alguém estiver com dificuldade, levar o fardo. Precisamos estar atentos. Precisamos ter essa visão de que esse é o meu povo, é a minha nação. O brilho da Igreja Batista Central, que é Cristo no nosso meio, precisa continuar brilhando. E eu preciso fazer a minha parte. Se eu recuar, então eu fui amedrontado por algum gigante ou por um interesse próprio? Eu não posso recuar. Heróis não recuam. Heróis morrem no campo de batalha se for necessário, mas se não for, ele volta com alegria com todo aquele grupo, comemorando a sua vitória, a vitória do seu povo, não é uma vitória individual. Porque quando os israelitas voltaram, eles voltaram comemorando a vitória de Israel. Não era a vitória pessoal. Não sou eu, é o corpo, é o grupo, é a nação, é a igreja. Então os valentes não fogem do campo de batalha, jamais deixam seus líderes sozinhos. Não pode, não deve. Porque senão, parece que eu busco coisas pessoais.
não é? Teve um dia que eu falei para alguém, eu sentei e disse, alguém que estava vindo aqui para a igreja, provavelmente tinha potencial, e era uma época que a igreja estava passando por uma dificuldade grande, e eu disse, olha, vamos batalhar juntos, nós vamos vencer isso, essas coisas vêm e passam, nós temos um Deus que é todo poderoso, vamos batalhar. Ele só olhava, né? E depois desapareceu. O herói não foge. Com todas as suas dificuldades, limitações, ele não foge. Quem foge pensa nos seus próprios interesses. Nós somos uma nação, a igreja é uma nação santa. Nós somos uma parte dessa nação que Deus comprou com sangue do seu próprio Filho. E nós não podemos abandonar nossa igreja nem os nossos líderes. Nas dores, nós devemos estar sentindo essas dores. Na tristeza, nós estaremos juntos. No choro, também. Na fraqueza, também. E na alegria, nós festejamos. Também. Heróis não temem gigantes, nem leões. Davi matou um leão. Os Maçais na África, lá na Tanzânia e no Quênia, eles são conhecidos no mundo todo, porque eles enfrentam leões, eles espantam os leões. Vem 2, 3 ali, eles espantam leões, 3, 4 leões numa presa, eles espantam e pegam a presa do leão. Eu acho que o leão não entende nada, mas se assustam e vão embora, porque aqueles homens são corajosos. Heróis são corajosos, não são covardes nem medrosos. Eles lutam e vencem. E se recuar diante de um gigante, olha, a gente sabe que nós não podemos diante de os Maçais, eles mostram isso. Nunca dê as costas para um leão. Eles pintam olhos grandes nas suas vacas, porque a sensação de que a vaca está olhando para o leão e o leão não ataca de frente. Já viram isso? Aquele que dá as costas, ele é atacado. Então, veja só, nós não temos outra escolha. Você não tem outra escolha. Ou você vai ser um homem comum, uma mulher comum, ou vai ter que ser um herói, com todas as suas limitações. Um herói de Deus. Talvez seu nome não esteja na história dos homens, mas eu tenho certeza que o seu nome vai estar nas crônicas celestiais. Isso é o que importa. Todos os nossos atos são registrados no livro de Deus. Nós não buscamos glória entre os homens. Nós não queremos e não buscamos vaidade entre os homens, orgulhos, ser visto pelos homens. Mas nós queremos fazer o que devemos fazer e da forma que deve ser feita. Não como um homem comum, mas como heróis. Na visão de Deus, é aquele que não retrocede. É aquele que, mesmo com medo, ele vai para cima. Ele não dá as costas, porque senão ele vai se tornar refém do gigante. Ora, aquele que foge, o gigante vai atrás, vai persegui-lo onde ele for. Você tem que vencer. Tem que colocar o gigante por terra e fazer como Davi, cancelar o gigante. Não tem outra forma. O homem vai fugir do diabo. Vai fugir, o diabo vai atrás dele, aonde ele for. E se for desobediência, aí é que a coisa está feia. Rebeldia, vaidade, o diabo vai. O herói tem que vencer o diabo, tem que vencer os gigantes, tem que vencer tudo que aparece diante dele, as provações, sem medo. Ele não está só, ele vai vencer. Se ele recuar, ele perde. Então você vai ver muitas pessoas que recuaram e vão ter uma vida de derrota, mesmo sendo crentes. Você decide. Os valentes serão lembrados. Deus conta com eles. Eles nunca recuam. Eles confiam em Deus. Deus é o seu auxílio.
Eles lutam as batalhas de Deus. Retroceder é a declaração de derrota e de não fidelidade, de não pertencimento. Vocês entendem? A pessoa, quando recua, ela diz: não pertenço a isso aqui não, estou pensando em mim mesmo. Eu pertenço, vou dar o meu sangue. Deus não pode contar com o não-herói. Aquele que não é herói, ele nunca vai se alegrar com vitórias. Sabe por quê? Porque ele nunca terá vitória, ele sempre recua. Ele tem medo, mas o herói tem o que festejar. Os heróis serão lembrados por Deus. E vocês sabem que nós estamos completando quanto? 26 anos. E como eu me alegro quando eu olho para a Igreja Batista Central e vejo heróis que não recuaram durante esses anos difíceis e que continuam de pé e com o mesmo coração, com a mesma motivação, com a mesma disposição de servir, de fazer a igreja não apagar, mas brilhar com a luz de Cristo. Isso a gente tem visto e se alegra. Ontem foi uma noite maravilhosa, uma noite de retrospectiva dos novos e dos veteranos, de uma igreja que veio festejar conosco, mas eu achei muito interessante a disposição de tantos irmãos, incansavelmente, trabalhando para que a coisa aconteça, né? Ninguém procura holofote, são os nossos heróis. Então, quando eu olho para esses irmãos amados, eu vejo os heróis. Quando eu olho para a recepção, eu vejo heróis. Quando eu olho para as irmãs que estão orando pelos seus filhos, heroínas. Quando eu olho para a terceira idade, aí a gente tem onde se espelhar, nossas heroínas, nossos heróis da terceira idade, da cozinha, da limpeza. Me ajudem aí, digam aí, participem, falem aí, aonde é que a gente pode ver heróis aqui? EBD, evangelismo, nas ruas, no louvor, onde? Me ajude aí para eu não causar nenhuma injustiça, na mídia ali, no som, na intercessão. Os pequenos heróis estão sendo forjados para não fugir diante dos gigantes. Três pastores heróis, hein? Bom, como eu disse que o crente tem que ser herói, eu não posso recusar, né? Ou então seria um homem comum. As esposas dos pastores, heroínas, suportam a gente, né? Mas a igreja em si, eu vejo assim, aquela motivação, a celebração, é uma celebração de heróis que estão celebrando o nosso supremo herói. Então, eu me alegro quando a igreja está reunida também. Então, o que eu queria encorajar diante disso? Eu queria encorajar que a nossa história é de lutas. Ela não dá só para a gente festejar, né? A gente festeja também, mas a gente tem lutas. E a gente nunca deve recuar diante de nada, de ninguém, porque maior é o que batalha conosco, a nosso favor. As condições do tempo, elas passam. Eu nunca devo pensar em mim mesmo. Se eu tiver que sacrificar algo, eu faço isso pensando no coletivo e deve ser. É assim. Esse sentimento que, pelo menos eu consigo perceber do verdadeiro herói, é um sentimento coletivo, não individual, egoísta. Então que você entenda isso aí, que nós temos mais alguns anos pela frente, não sei. Nós tivemos muitos que já foram embora para a glória.
no tempo deles, muitos que, devido a algum compromisso, à profissão, tiveram que sair. Nós não nos esquecemos dele. Tem muitos heróis, tem muita gente para a gente se inspirar. Eu acho que essa é a questão. Se você acha que você se inspira só em um pastor, você está enganado. Os nossos irmãos nos inspiram. Então, quando eu vejo, eu causaria uma injustiça se eu fosse citar o nome aqui de um, dois, ou de alguma irmã, porque são muitos, todos os dias nós aprendemos, até com as crianças. É uma escola, a igreja é uma escola. A Igreja Batista é uma bênção. E nós queremos que ela brilhe a luz de Cristo até o dia que Cristo voltar. Isso depende de nós, depende da nossa motivação. Deus fará a sua obra prosperar, mas Ele faz a obra prosperar com servos que estão determinados a fazer o que devem fazer. Então, meus irmãos, que você se sinta um herói, não se sinta um homem comum. E se você tem dons e talentos, invista no reino. A igreja precisa de você. Se você sabe que tem e pode fazer alguma coisa, procure aqui, J. Alberto, Arnaldo, um tal de pastor Vando, procure, para que você possa ser inserida nesse exército. É muito bom. Quando a pessoa não faz nada, ela não se sente que pertence àquele grupo. A gente precisa criar vínculos. Lembre-se que Abissai era o quê? Sobrinho de Davi. E esses outros homens foram estimados, eles faziam parte daquele grupo que Davi já há anos vinha comandando. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento. Se não tiver, a gente não veste a camisa, no sentido espiritual, não físico. Foram poucas camisas. Então, meus irmãos, invista a sua vida no reino. Seja um herói, não seja um crente comum. Nesse sentido aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Estou falando para você buscar holofotes, não. Estou falando para você ser um guerreiro. É essa a nossa vida, a nossa batalha. E eu me alegro porque a Igreja Batista Central é uma igreja de heróis. Parabéns, que Deus os abençoe.